Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Cavalcante, psicólogo, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, O Ser da Questão. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema, um assunto, que para muitos não existe. Infelizmente ainda não existe sobre isso que nós vamos conversar hoje. O TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Bom, vamos fazer um breve histórico, tá? Há muitos anos atrás, isso não existia. Não, existia sim. Só que infelizmente não era diagnosticado dessa maneira, dessa forma. Os estudos referentes a essa questão do desenvolvimento educacional das crianças não iam por esse lado. Se bem que nos Estados Unidos isso já é trabalhado, isso já é discutido há muitas décadas. Umas 5, 6 décadas pelo menos. Na década de 60, 1960, isso já era conversado e muito com relação ao comportamento de algumas crianças em sala de aula, no ambiente familiar, ou seja, a criança em si, certo? Só que na época falava-se muito não do TDAH, o transtorno como um todo. Falava-se muito em déficit de atenção, problemas de aprendizagem. Dentro dos problemas de aprendizagem, o déficit de atenção. Que o déficit de atenção basicamente o que é? É aquela criança que não consegue focar por muito tempo em uma determinada atividade, um determinado trabalho, que não lhe traga um benefício, não lhe traga um retorno positivo imediato ou a curto prazo. Então é aquele famoso tem que fazer. Não importa, tem que fazer. Então isso a criança não consegue se dispor desse esforço mental para realizar essa atividade. Então o que muitas vezes acontece? Os trabalhos eles já são difíceis de serem iniciados. Quando iniciados, é muito difícil serem cumpridos, serem concluídos. Prazos, qualidade, certo? Então isso a criança passa a ter um baixo rendimento escolar, isso a criança passa a um índice maior de reprovação escolar no ambiente acadêmico, no ambiente da escola, enfim, entre outras questões também. Do déficit de atenção, passou então para o distúrbio de atenção, que aí começou-se então a estudar possíveis causas, do que ocasionaria, do que efetivamente, quais seriam efetivamente as causas para aquela desatenção, para aquele desinteresse das crianças em determinadas situações que não lhe eram tão prazerosas assim. Era mais obrigações em serem feitas, em serem realizadas. Na década de 70, início da década de 80, uma criança, quando apresentava essas características, esses sintomas, esses comportamentos, elas eram tidas como crianças preguiçosas. São aquelas crianças burras, usando até o termo encher a boca, burras, né, que não conseguiam aprender. Eram aquelas crianças que eram problemas na escola, eram aquelas crianças que tinha até um apelido, como que é? Tinha bicho carpinteiro, ou seja, não parava quieto, estava sempre muito agitado, não prestava atenção, eram malcriados, eram agressivos na escola, os brigões, enfim. Com o passar do tempo, foi se pesquisando mais esses comportamentos até que nos Estados Unidos, isso, início da década de 80, dando-se continuidade então a esses estudos, chegando no Brasil ali por volta dos anos 2000, realmente um estudo mais aprofundado, pesquisas mais aprofundadas, não somente na identificação do transtorno, agora sim, um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, e também estudando as causas, estudando tratamentos e vindo também a medicalização. Quero deixar bem claro que eu, como psicólogo, eu não sou contra a medicalização. Eu acredito que a medicalização era importante, desde que feita em parceria com um treinamento, com uma terapia, com um aprendizado em como lidar com a tua própria condição, tua situação. Transformar uma criança em total dependente de medicação, sem esse aprendizado em como lidar com os seus problemas, com as suas questões, aí sim eu sou contra. Mas eu não sou contra a medicação como um todo, não. Voltando.
Então o que acontece? A partir da década dos anos 2000, começou-se então a perceber algumas características não tão básicas assim do TDAH. Por exemplo, TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Porém, nem toda criança com TDAH tem o H. Nem toda criança com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é hiperativo. Isso aí é o que nós chamamos de transtorno de déficit de atenção desatento. Então ele tem o nome do transtorno, o nome da patologia, vamos usar esse termo, ele é TDAH, mas nem todo caso tem o H. Então é um TDAH desatento. A criança então ela vai desenvolver apenas apresenta apenas a característica de desatenção. É aquela criança que, como já falei, não consegue focar muito tempo em determinado esforço mental, esforço psíquico. É uma criança que tem dificuldade em aprendizagem. É uma criança que tem dificuldade em socialização, ou seja, criança com poucos amigos, criança que é difícil iniciar uma amizade, então a criança que fica mais isoladinha, fica ali no canto dela, com dificuldade então de interagir socialmente, mas tem hiperatividade. A hiperatividade, em contraponto a isso, que é o chamado de TDAH combinado, que tem tudo isso, tá certo? Tem a falta de atenção, a desatenção, a dificuldade em se concentrar em determinadas atividades não tão prazerosas e que também não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar muito tempo parado. Ele não consegue, por exemplo, começar um filme de 1h30, 2 horas e concluir esse filme sem uma inquietação natural. E além da hiperatividade, tem também eu até marquei aqui. Opa, a memória não está muito boa. Além da hiperatividade, também está é uma criança impulsividade. Demorou para sair, mas saiu. Impulsividade, uma criança impulsiva. É uma criança, então, que, usando ainda no ambiente escolar, é uma criança que antes da orientação do professor sobre determinada coisa, ele está tão afoito, acaba logo isso, que ele acaba não terminando de ouvir e já começa a fazer as coisas, já começa a dar uma resposta, por exemplo, sem saber o resultado da pergunta, sem saber o final da pergunta. Com isso, então, apresentando um resultado não satisfatório. Aí entra um pouquinho da questão da dificuldade de aprendizado. Não somente isso, mas também a falta de atenção, se perde com facilidade e não consegue se concentrar, não consegue escutar um comando até o final. Então ele já sai por aí, sai pelo mundo, tá? Como eu costumo dizer. Então esses fatores são características básicas de uma criança com TDAH. O TDAH ele começa a se manifestar, começa a ficar mais presente na criança até mais ou menos 12 anos. Algumas crianças começam a desenvolver esses comportamentos a partir dos 7 anos de idade. Outros, a maioria, na verdade, todos, quase na sua maioria, cerca de 90%, 95% de quem tem essa questão se manifesta até os 12 anos de idade. Alguns casos um pouco mais tarde. Então nós estamos saindo da infância e entrando na adolescência. Opa, peraí. Então o TDAH não é só em criança? Não. Quem tem TDAH vai levar para a vida toda. Adulto com TDAH? Sim. Adultos também têm TDAH. Não desenvolveu o TDAH na fase adulta. Desenvolveu lá quando criança. Desenvolveu lá na pré-escola. Lá na época ainda primeira série, segunda série. E vem se arrastando isso em toda a sua vida e vai levar embora por toda a sua vida. Ah, mas não tem tratamento? Tem, mas não curativo. Esse tratamento é para fazer uma compensação, visto que o TDAH, ele não é, como algum tempo atrás se pensava, que era uma questão ambiental. Não. O TDAH, ele tem uma origem neurobiológica, ou seja, a criança nasce TDAH. Se vai desenvolver essas características ou não, é uma outra situação. A grande maioria, sim, desenvolve.
Então essa característica neurobiológica, genética, se estudou muito mais porque foi identificado. Não tem fatores científicos para isso, mas existe uma incidência muito maior de familiares de criança com TDAH, tá? Do que pegar uma criança com TDAH e não ser descoberto, não ser identificado ninguém em sua família. Ou seja, identificou uma criança com TDAH, possivelmente algum membro de sua família, pai, mãe, irmãos, primos, tios, também podem apresentar alguma característica do TDAH. TDAH é uma coisa muito séria que tem que ser identificada, diagnosticada precocemente. Os professores, eu acredito que têm que ter um preparo maior a identificar essas questões. Vou me usar como exemplo. Quando eu era criança, quando o aluno lá na primeira série, segunda série, terceira série, estamos falando isso final da década de 70, começo da década de 80, as crianças eram burras quando tinham dificuldade de aprendizado, eram vagabundos, eram preguiçosos. Eu ouvi até um professor meu falando, sim, eu tenho TDAH, um professor meu falando que eu tinha preguiça de pensar, por isso que eu ia mal nas provas. Mas quando eu me dedicava, eu conseguia ir bem. Então caracteriza o quê? A questão não é problema de inteligência, mas é uma questão neurológica mesmo, que pode ser trabalhado. Questões ambientais então não interferem? Sim, interferem. 3 pontos que podem provocar, facilitar o surgimento do TDAH. Primeiro deles, criança prematura. Não estou querendo dizer que toda criança prematura tem TDAH. Não, mas é um fator, é um ponto que apareceu nas pesquisas realizadas com crianças com TDAH. Então, crianças prematuras, crianças que nasceram com baixo peso, bem abaixo do peso determinado, aceito para aquele nascimento, para aquele tamanho. Terceiro, mães que fizeram uso de fumo, que fumavam durante a gestação, também é outro fator. Outras questões, outros produtos químicos interferem nessa questão do TDAH? Aparece, mas não foi colocado como determinante. O fumo sim, o cigarro sim. Tá? A possibilidade, o aumento do surgimento do TDAH em mães que durante a gestação, durante a gravidez, fumaram, aparece com mais clareza, com mais estoura assim. Tá certo? Então, como eu estava falando, identificar as crianças logo nos primeiros anos da vida escolar. Por quê? As crianças vão ter uma certa dificuldade de aprendizado, então algumas lacunas ficarão por preencher. Aí passa primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. É um acúmulo, é uma sequência de aprendizado. Então a criança, como ficou com essas lacunas, ela vai ter dificuldade mais na frente. Então essa questão de aprendizagem se torna muito mais presente nesse momento. Porque se a criança lá atrás já tinha dificuldade de concentração, de aprendizado, em função da desatenção, em função da hiperatividade, imagine então com 4 anos de escola, 4 anos de conhecimento acumulado. Evasão escolar é muito frequente em crianças que não foram tratadas, não foram trabalhadas logo nos primeiros anos da vida escolar. Repetência muito grande. Crianças que acabam se tornando agressivas em função de não conseguir boas notas, dessa cobrança toda, também é muito grande. Porque a criança com TDAH, ela tem baixa tolerância à frustração. Ela não consegue, então, receber uma orientação, receber uma crítica. Vamos pensar no pior dos quadros, já associando também a impulsividade. Então a criança ela não vai conseguir ter uma resposta negativa a um trabalho realizado. A frustração dela é quase zero. A capacidade de tolerância à frustração é quase zero. Então ela vai responder isso como? De maneira agressiva, de maneira violenta. Agressiva nas palavras, agressiva até mesmo fisicamente. TDAH pode levar a um transtorno de conduta na fase adulta. TDAH pode, até com uma certa frequência, aparecer na criança com um outro transtorno, que é o transtorno opositor desafiador,
que a gente pode até conversar em outro momento. Não vou entrar nessa questão, senão vai ser muita... Eu vou acabar me embaralhando, me confundindo um pouco. Então, vamos deixar assim. Mas esse transtorno, esse TOD, transtorno opositor desafiador, é um transtorno que fatalmente, ou que 90% dos casos, leva a um transtorno de conduta na fase adulta. Então, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto com vícios, com uso de entorpecente, que participa de pequenos delitos, que efetua pequenos delitos, que dificuldade de socialização, enfim. Tá? Vamos entrar nisso em um outro momento, quando a gente conversar sobre TOD. Voltando ao transtorno, ao TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Vamos esquecer o TOD, vamos levar isso então. Mas ainda assim, o TDAH pode levar a um transtorno de conduta? Pode. Não tão grave como um TOD? Tá, tudo bem, mas pode sim. Então o que acontece? Psicopedagogos podem fazer identificação com muita facilidade se a criança tem ou não essa questão. Psicólogos mais focados na terapia, na psicologia infantil, também pode, certo? Ele é um transtorno de desenvolvimento emocional, então muita atenção a essas questões, a esses pontos também. Então, assim, percebeu-se alguma coisa dessas questões que nós colocamos, que nós conversamos hoje, procure um profissional adequado, qualificado, e pequem pelo exagero, mas nunca pela emoção, ainda mais se tratando da vida do seu filho, da vida de uma criança. Só para vocês terem uma ideia, como o TDAH, ele é bastante complicado, ele é bastante delicado, na verdade, quando se trata de uma criança. Eu fiz uma cola aqui, eu vou ler um pouquinho aqui, tá? Senão eu vou acabar falando outras coisas. Então a criança que tem TDAH pode vir associado a esse transtorno ansiedade, atraso na fala. Atraso na fala pode ser um fator aí importante para se pensar já um possível TDAH, dislexia, dislalia, dificuldade de escrita, dificuldade de leitura, tá certo? O TOD, que acabei de falar, transtorno opositor desafiador, o transtorno de conduta, também já conversamos um pouquinho rapidamente, pode apresentar também a depressão, pode apresentar ao mesmo tempo, concomitante, o que nós chamamos de comorbidade, certo? O transtorno, o TOC, transtorno compulsivo, desculpa, fugiu o termo do transtorno agora, o TOC, tá? Obsessivo compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo. Também é um transtorno que causa sofrimento à criança, que causa sofrimento à pessoa, inclusive na vida adulta. Como coloquei, baixa tolerância à frustração, isso se estendendo inclusive na fase adulta, porque adulto também tem TDAH. Não acha que isso acaba na infância, não. O adulto carrega, o indivíduo, a pessoa carrega por toda a sua vida o TDAH, transtorno déficit de atenção com hiperatividade, ou hiperatividade, tá certo? Então, gente, mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês sobre essa questão do TDAH, que eu acho muito importante. E hoje, Dia das Crianças, dia 12 de outubro de 2020, passando por toda essa questão de pandemia, as crianças dentro de casa, as crianças desenvolvendo suas atividades escolares dentro de casa com auxílio, com a participação dos pais, dos irmãos mais velhos, de tios. Então fica esse toque. Às vezes, pelo fato das crianças não estarem indo à escola, então fica mais difícil de repente de nós identificarmos algumas dessas questões. Fica a dica, tá certo? Percebeu algumas dessas questões, percebeu esses comportamentos nas nossas crianças dentro de casa, procurem ajuda. Não deixa passar muito tempo. Quanto mais cedo identificarmos essas questões, quanto mais cedo começarmos um tratamento, menos essas crianças sofrerão no decorrer de sua vida. E não vamos colocar o TDAH também como desculpa, justificativa para tudo que a criança, para os insucessos da criança, tá? Nós sim podemos aprender, nós sim conseguimos estudar, nós sim conseguimos nos formarmos, tá certo? Mas precisa ser desenvolvido um trabalho, precisa ser desenvolvido estratégias em sala de aula, com o coletivo, com os professores, individualmente no consultório, tá certo?
para que essa criança, de acordo com a sua subjetividade, com o seu ser, consiga se desenvolver, mesmo tendo essa questão do TDAH. Ok? Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado. Vou pedir de novo o likezinho ali, tá? A curtida ou não. Compartilhe, se achar interessante. Peço que compartilhem para famílias que estão passando pela dificuldade de educar, de ensinar as crianças em suas residências, sem a presença do professor. E se puder, inscreva-se no canal também. Muito obrigado, feliz Dia das Crianças, até uma próxima ocasião. Muito obrigado e até mais.